É curioso como a gente costuma pensar nos órgãos do corpo de forma meio isolada, né? Mas a verdade é que é tudo um grande sistema interligado. Um ecossistema. Exato. Para entender uma estrutura, você precisa entender a vizinhança inteira. E é essa a proposta dos materiais que a gente vai analisar hoje. Sim. O foco é a anatomia e as patologias do útero, mas para chegar nele, os autores nos levam por um caminho, sabe? Começando pela vulva, aí passa pela vagina, colo, é uma construção. Ok, vamos descompactar isso. Essa abordagem é a única que faz sentido clinicamente falando. É como investigar um vazamento numa casa. Não adianta olhar só a mancha na parede. Certo. Você precisa seguir o encanamento para entender a origem. Em anatomia, essa continuidade entre as estruturas é tudo. E os textos que a gente tem aqui usam essa lógica muito bem. E essa jornada anatômica começa, como você disse, bem de fora, na vulva. Dali, os textos avançam para a vagina, já apontando alguns riscos como patologias e até cânceres específicos. Sim. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi a ênfase na próxima parada, o colo do útero, e, especificamente, a conexão com o HPV. A menção ao HPV aqui é crucial. E não só pela doença, mas como um modelo de pensamento, sabe? Como assim? Os autores usam o papilomavírus humano para ilustrar um conceito-chave, a progressão. Como uma infecção viral pode virar uma lesão precursora, a neoplasia intraepitelial cervical e, eventualmente, um câncer. Entendi. É um exemplo perfeito de uma coisa evoluindo com o tempo. Exatamente. Um agente externo que modifica o comportamento das células. E não é só o HPV. As fontes também citam outras infecções sexualmente transmissíveis como fatores de risco importantes ali naquela área. O mais interessante é como o texto não para no colo do útero. Ele mostra como essa região é uma porta de entrada e que problemas ali podem ter consequências rio acima, afetando até as tubas uterinas. Exato, porque não existe uma fronteira selada entre esses órgãos. É um canal contínuo. Uma via de comunicação direta. Perfeito. Uma infecção ascendente, por exemplo, pode começar com uma bactéria no colo, subir pelo endométrio, informar as tubas e, pronto, causar um dano permanente, como infertilidade. E o útero fica literalmente no meio do caminho. No centro geográfico e funcional dessa via. Entender essa continuidade é fundamental. E isso nos leva direto ao protagonista da nossa análise, o útero. Posicionado ali, entre o colo e as tubas. Os documentos, então, fazem uma distinção muito clara entre duas camadas principais. O endométrio, a mais interna, e o miométrio, a parede muscular. Exato. Né? São dois mundos diferentes vivendo colados. Gosto de pensar numa analogia. Se o útero fosse um quarto, Sim. o endométrio seria o papel de parede. Ele é trocado de tempos em tempos, é mais sensível. Boa. Já o miométrio seriam as paredes de tijolo, a estrutura que dá forma e força ao cômodo. Essa analogia é perfeita. Porque o endométrio é esse tecido dinâmico, o cenário do ciclo menstrual, ele é projetado para se construir e se desfazer todo mês, respondendo aos hormônios. Certo. O miométrio é a estrutura, é a força, é um músculo potente, projetado para contrair, seja no parto ou para expelir o fluxo menstrual. O mais fascinante é como essas duas camadas, tão próximas, geram doenças completamente diferentes, né? A fonte já dá um exemplo para cada uma. Sim. E o comportamento dessas doenças é, oposto. Uma doença do endométrio, como a endometriose, que os textos citam, é uma doença de infiltração. Células que viajam para onde não deviam. Já uma doença do miométrio, como o mioma, é tipicamente uma doença de crescimento localizado. Ela empurra o que está em volta. E isso dita todo o diagnóstico e tratamento. Então vamos explorar isso. Começando pela parede de tijolos. Os documentos direcionam o foco para uma patologia específica do miométrio, o leiomioma. Mais conhecido como mioma. Isso, mioma. O cenário descrito é o de um tumor benigno na parede do útero. É o tumor pélvico mais comum, de longe. A fonte original em inglês usa o termo fibroid, que a gente vê muito. Certo. E é interessante que, embora seja um tumor de músculo liso, leio significa liso, mio, músculo,
Ele tem um componente fibroso importante, por isso o nome popular em inglês. E tem um detalhe demográfico que a fonte escolheu para ilustrar que me fez parar para pensar. Qual? O texto menciona a possibilidade de ocorrer numa jovem mulher afro-americana. Por que essa especificidade toda? Essa é a pergunta certa. Ao destacar esse perfil, os autores estão nos forçando a pensar como um clínico. A prevalência e a gravidade dos leomiomas são, de fato, muito maiores em mulheres negras. E isso é genético? Existe um forte componente genético e hereditário, sim. Mas a pesquisa também explora outros fatores, como os ambientais e até disparidades no acesso à saúde, que podem levar a diagnósticos mais tardios. Entendi. A patologia não acontece num vácuo. De jeito nenhum. Ela tem um rosto, uma idade, uma etnia. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para o diagnóstico. O material também enfatiza muito a palavra benigno. Agora, na prática, um tumor benigno pode causar sintomas terríveis, como sangramento intenso, dor. Sim, com certeza. Qual é a linha, segundo os documentos, que separam o leiomioma benigno e que não precisa de nada, de um que exige uma cirurgia? Essa é a questão de $1 milhão na ginecologia. O material deixa claro que benigno se refere às células. Elas não são cancerosas, não se espalham. Ok. Mas a malignidade clínica é outra história. Um mioma de 10 centímetros comprimindo a bexiga é benigno no papel, mas é muito sintomático na vida da paciente. Faz todo sentido. Então, a decisão de intervir não é só pelo diagnóstico, é uma combinação. Tamanho, localização, velocidade de crescimento, intensidade dos sintomas e, crucialmente, o desejo da paciente de ter filhos ou não. É uma decisão compartilhada. Certo. Então, cobrimos um exemplo clássico da patologia da parede muscular. Mas e o papel de parede? O que os textos nos dizem sobre as condições que afetam o endométrio? Endometrite, endometriose, que foram mencionadas? Ótimo ponto. Se o leiomioma é a patologia da massa, as doenças endometriais são patologias da função e da localização. Certo. Os documentos separam em 2 grandes grupos. Primeiro, a endometrite. É basicamente uma inflamação do revestimento uterino, geralmente por uma infecção. Ok, uma inflamação. Isso. É um diagnóstico importante em casos de dor pélvica crônica ou infertilidade e muitas vezes está ligado àquela continuidade que a gente discutiu. E a endometriose? É um termo que a gente ouve muito, mas a causa por trás parece bem mais complexa. Muito mais. A endometriose é a presença de tecido parecido com o endométrio fora do útero. Fora do lugar. Intestino. O problema é que esse tecido se comporta como se ainda estivesse no útero. Ele responde aos hormônios, prolifera e sangra todo mês. Nossa. E esse sangramento em locais fechados gera uma inflamação crônica, dor intensa, aderências. Os autores ressaltam que, apesar de ser benigna, seu comportamento é quase maligno, na capacidade de infiltrar e danificar outros órgãos. É um paradoxo biológico. É impressionante a complexidade. E como diferenciar uma condição da outra exige uma base de conhecimento muito, muito profunda. Totalmente. Para um profissional de saúde, construir esse raciocínio diferencial é a essência do trabalho. Sem dúvida. E ter as ferramentas certas para organizar e principalmente testar esse conhecimento é o que transforma um estudante num bom médico. Não basta ler. É preciso se colocar à prova, simular o raciocínio clínico com casos, com questões. Sim, a prática. A repetição espaçada, a testagem ativa, isso é crucial para que essa base seja de fato internalizada e não só decorada. Falando nisso, essa ideia de ter uma base sólida é tudo. Para quem é estudante e quer se preparar de verdade, a dica é entrar agora em medicobe.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É exatamente esse tipo de ferramenta que ajuda a construir o raciocínio que a gente está discutindo. Bom, voltando à nossa análise. Depois de mergulhar em toda essa complexidade, o que a gente pode extrair como as grandes lições desses materiais? Olha, eu acho que a primeira lição é o que eu chamaria de geopolítica da pelve. Geopolítica da pelve, gostei. O útero não é uma ilha. Os textos mostram que ele é uma encruzilhada. É influenciado pelo que acontece embaixo e impacta o que acontece em cima.
A localização e a conectividade são a chave. Certo. Uma segunda lição, para mim, foi a importância de olhar para dentro. A distinção entre o endométrio, o tecido dinâmico, e o miométrio, a massa estrutural, não é só um detalhe. Não mesmo. É o que organiza todo o entendimento de por que as doenças se manifestam de formas tão diferentes, mesmo surgindo a milímetros de distância. E por fim, o exemplo do leiomioma versus o da endometriose ilustra um conceito fundamental. A patologia imita a histologia. Explica melhor. O mioma, um tumor de músculo, cresce como uma bola de músculo de forma expansiva. A endometriose, um tecido glandular fora do lugar, se comporta de forma infiltrativa, como um tecido glandular faria. A origem dita o comportamento. Exatamente. Entender a anatomia normal não é um pré-requisito, é a própria ferramenta de diagnóstico. Conectando tudo isso, fica claro que não se reconhece o anormal sem um conhecimento profundo do que é normal. Essa base, como apresentada nas fontes, é o alicerce absoluto de tudo. Exato. E esse conhecimento não é estático, não é para uma prova. É a base para o raciocínio clínico diário, para interpretar um ultrassom, para decidir um tratamento, para aconselhar uma paciente. Tudo começa aqui. O que me leva a um pensamento final para quem nos ouve. Os materiais usam uma abordagem clássica. Definem o normal para depois explicar o patológico. Certo. Uma reflexão para levar adiante é: como essa divisão aparentemente clara se aplica a um órgão tão dinâmico como o útero? O que é um endométrio normal numa adolescente é diferente do de uma mulher de 30 anos, que é totalmente diferente do de uma mulher na pós-menopausa. Pensar sobre as nuances dessa fronteira, que é muito mais uma zona cinzenta do que uma linha clara, é um exercício constante e fundamental para uma medicina mais precisa e humana.